E também, Fernando, sobre essa questão das duas testemunhas, há muita, eu digo talvez especulação e também algumas, porque lá fala algumas características dessas testemunhas que dá a entender sendo Elias e sendo Moisés. Só que alguns fazem um pouco de confusão, falando o seguinte: não, Moisés não pode ser, apesar que a descrição está muito clara que é Moisés, porém, porque ele morreu, como é que Deus ia permitir ele voltar? Elias, sim, porque Elias não morreu, ele foi arrebatado. Aí já vi alguém falando que poderia ser Enoque, porque Enoque não morreu. Mas tem o caso da transfiguração, que Deus permitiu aparecer Elias e Moisés. Pode ser apenas uma figura do profeta e da lei, mas os discípulos viram Moisés e Elias. Mas tem também aquela questão que Deus escondeu o corpo de Moisés. E há um Isso, mistério, há um mistério. isso. De repente, Moisés não chegou a morrer, mas É, aí tem toda uma situação aí que não fala isso também, que ele não morreu, é não é verdade. verdade? E no Monte da Transfiguração, todos nós sabemos que quem apareceu para Jesus ali foi Moisés e Elias. Os estudantes de escatologia, que são mais profundos no assunto, porque, gente, quando a gente estuda escatologia, nós precisamos ouvir e aprender com pessoas que são profundas. Porque hoje, se você for para a internet, você vai ver um monte de pregação sobre tudo, principalmente sobre escatologia. Para vocês terem ideia, tem pessoas na internet hoje dizendo que não existe arrebatamento, que a pregação do arrebatamento é uma maldição. Tem um post que eu vi, uma mensagem, umas semanas atrás aí, um rapaz colocando na internet que a pregação do arrebatamento é uma maldição. Olha só que ponto que a gente chega. Então, existem pessoas que são amilenistas, não creem no milênio. Então, a questão de interpretar as escrituras, conhecer as escrituras e uma boa hermenêutica é essencial. E também você ouvir pessoas que são profundas no assunto. Eu, no Brasil, particularmente, eu considero que o pessoal da chamada da meia-noite, depois vocês podem acessar, se vocês quiserem, são as pessoas mais profundas que eu conheço nesse assunto, no Brasil. Pastor Natan Rufino também, as mensagens dele são muito embasadas. Agora, tem muita gente, por exemplo, que é séria, que é conhecedora, que é até teólogo, mas não tem profundidade em escatologia. Então, tem muitos pregadores, principalmente reformados na internet, que são pessoas até conhecedoras, que têm uma teologia boa, mas em escatologia são ralos. Então, eu penso o seguinte, que quando a gente for escutar, principalmente escatologia na internet, você precisa saber muito a fonte que você está ouvindo e coar muito. Porque, igual eu falei, tem gente dizendo que o arrebatamento não existe, tem gente que diz que não existe milênio. Então, assim, como todo evangelho tem sido muito corrompido e a gente tem que ter muito critério e a gente precisa saber filtrar tudo, e Apocalipse e escatologia não é diferente. A gente tem que filtrar tudo e, na semana que vem, nós vamos ver o último ponto sobre essa questão do pré-tribulacionismo, mas esses 8 que nós já colocamos para os irmãos aqui, eles já são bem enfáticos, eles já são bem consistentes. Não é uma coisa assim que você está dando como que um chute no escuro, um achismo, ou uma tradição. Aí eu creio que eu aprendi. Não, nós mostramos para vocês aqui, só falta o último ponto, 8 pontos já que são bastante consistentes. Eu creio que até mesmo percorrendo o caminho hermenêutico de examinar a Bíblia toda. Então, são várias passagens que corroboram para o ensino pré-tribulacional, inclusive dentro que nós falamos do caráter de Deus. Quando Deus exerceu o juízo no Velho Testamento, em algumas situações que nós falamos, com a maneira que Deus operou nesses juízos, foi livrando o justo. Então, nós cremos também que o arrebatamento é uma coisa interessante. A impressão que você tem é que o arrebatamento, Jesus vem para a igreja. E na segunda vinda propriamente dita, Jesus vai vir para o povo judeu.
E em todas as duas oportunidades, são oportunidades de livramento. No arrebatamento, vai ser uma oportunidade de livramento para a igreja. E quando Jesus vier no final da tribulação para o povo judeu vai ter passado por um monte de provação aqui nesse mundo no tempo de juízo, no período 7 anos. E vai acontecer que o remanescente que Paulo fala lá em Romanos vai se converter, que Paulo fala que todo Israel será salvo, e Jesus diz nos evangelhos que vocês não vão me ver novamente, a não ser quando vocês disserem bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo judeu vai se converter no final da tribulação, e os juízos que vão vir na tribulação são também para a correção do povo judeu e para a conversão deles, embora seja um tempo de um juízo muito forte, mas no final vai haver a conversão do povo judeu, porque o povo judeu, durante o tempo que Jesus esteve aqui na Terra, rejeitou Jesus como Messias. Então, Deus, na 70ª semana de Daniel, vai dar uma segunda chance para o povo de Israel, para que eles se convertam. Essa 70ª semana são os 7 anos da tribulação. E no final da tribulação, com o culminar da batalha do Armagedon, o povo judeu vai clamar pelo Messias. E vai dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E vai cumprir aquilo que Jesus disse. Vocês vão me reconhecer, até mesmo aqueles que traspassaram. São profecias bíblicas se cumprindo, e o povo judeu finalmente vai reconhecer Jesus como Messias e vai invocar o nome do Senhor e vai clamar por Jesus como Messias. E eles vão ser alvo do livramento, do escape de Deus na segunda vinda propriamente dita. Então, no arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Na segunda vinda, Jesus vem para o povo judeu, para o remanescente judaico que vai ser salvo. E Jesus vai estar pessoalmente em Jerusalém, iniciando o reino milenar. É um outro período. Então é maravilhoso como a gente vê, como disse Paulo, ó, quão inescrutáveis são os caminhos de Deus, quão perfeitos são os caminhos de Deus, como Deus é misericordioso. Então tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando. Eu vou terminar aqui agora, passar a palavra para vocês, já está acabando o nosso tempo, mas com a graça de Deus, sábado nós continuamos. Ok. Bênção. Edson, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar aí? Está falando aí que tem mais 5 minutos. Bom, eu penso que nós temos bastante pontos que podem ser vistos, até para ajudar que as pessoas entendam essa colocação, entendam melhor a colocação, mas de um modo ou de outro, o fato é, Jesus vai voltar. Amém. Indiferente da aonde vai se colocar, né? Sim. Mas o fato de Jesus vai voltar é o fato que a ira de Deus um dia será despejada na humanidade, e Deus fala que ele não quer que os seus filhos passem pela ira de Deus. Então, por isso que Deus corrige os seus filhos, e isso é maravilhoso. Nós somos corrigidos por Deus, para que a gente não passe pela ira vindoura de Deus. Isso é maravilhoso para nós. Às vezes a gente não consegue se colocar exatamente em uma posição, porque ela requer que realmente a gente analise melhor os textos. Eu estava me lembrando de uma tradução, de duas traduções da Bíblia, uma tradução mais atual, onde a palavra mal, nós sabemos que existe um mal com U e mal com L, mal natural e mal maligno. E essas duas palavras, na tradução de hoje, eu não sei exatamente qual o nome dela, mas ela, na tradução dela, na tradução Ferreira de Almeida estava com L e ela estava com U. Então ali já há uma inclinação teológica. Quando você muda um contexto, você já tem uma inclinação. Então, digo, de um modo ou de outro qualquer, as pessoas que querem se aprofundar, requer, sim, buscar mais, requer examinar mais as escrituras, usar várias versões,
E buscar, sim, buscar os irmãos mais aprofundados em escatologia, para com que isso possa ajudar a abrir o leque, né, para você poder estudar e analisar. Mas o importante de tudo isso, que Deus nos garante, que o Espírito Santo nos ensina. E isso é muito bom, porque com o passar do tempo, a gente vai se empenhando nas Escrituras e a gente vai vendo que Deus vai nos ajudando naquilo que a gente não entende, mas Deus vai nos clareando cada dia que passa mais, devido à nossa perseverança nas Escrituras. O que não dá é para a gente realmente fazer isso que já foi falado, né? A gente ficar escutando de pessoas, às vezes até bem intencionadas, mas ainda não está madura, né? Não está madura nesse assunto. Eu, quando volto a estudar escatologia, quando eu escuto sobre escatologia, para mim, é um tema ainda que eu não fechei. Ainda não fechei. Porque, para mim, ainda existem pontos ainda que eu não, não entendi. Então, eu creio que o bom de tudo isso, que a gente não entende algum ponto lá ou cá, é que a gente realmente fique refletindo. Vai refletindo, refletindo, até uma hora que aquilo lá se clareie na nossa mente, no nosso coração, e a gente consegue daí ter uma conclusão sobre esses assuntos mais profundos. Mas o fato é que Deus vai voltar, o fato é que Deus vai cumprir suas promessas, suas profecias, e a gente vê que o mundo ele caminha para isso, né? A gente vê pelos sinais que estão aí, né, que o mundo está realmente que a volta do Senhor está mais próxima. Seria isso. Interessante lá em Apocalipse 12, né, que lá fala da mulher, a gente conclui que é a igreja, né? Que conclui que é Israel. Tem outras denominações que colocam aquilo lá como uma mulher, né? Mas, Edson, foi muito bem colocado o que você falou aí, porque, na verdade, hoje em dia a gente precisa até de ter critério até para traduções. Porque, na verdade, tem algumas traduções hoje em dia que elas não são críveis, elas não são fidedignas, elas saíram muito assim dos melhores textos. Mas, assim, eu acho que em relação à escatologia, o mais importante é, igual você falou, a gente estar apercebido. Nós vamos entrar na administração que vem sobre os sinais, e aí o mais importante é a gente estar nesse estado de vigilância. E agora, ficar discutindo. Eu vou passar a palavra para o Gilberto, que já falou que o tempo está terminando. Quero desejar para vocês uma boa noite, que Jesus os abençoe,